Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Silvio Costa Filho, que está inclusive no exercício da liderança do partido por esse mês. Ele é vice-líder e cuidando aí de todos os temas importantes para a sua vida e para a vida de todos nós brasileiros, porque tudo que passa pelo Congresso, de alguma forma, vai refletir no seu bolso, na sua casa. O Zé Maria Trindade não se cansa de repetir todos os dias aqui que a política paga o seu aluguel, a escola do seu filho e cuida também da sua vida. Por falar em política, deputado, tivemos aí essa entreveiro ontem. O ministro Paulo Guedes saiu da toca e reclamou que existe pessoas tentando levar o presidente Jair Bolsonaro para uma rota aí de aumento do gasto público e que isso pode incorrer em responsabilidade fiscal. Ele, inclusive, citou a palavra impeachment, pode dar uma série de problemas aí para o presidente no futuro, como ocorreu com a presidente Dilma Rousseff, que foi gastar sem cobertura orçamentária. Como é que fica essa situação? O senhor que passou aí todos esses dias enfronhado nos bastidores do governo, ministro Paulo Guedes, está seguro no cargo? Olha, eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele, sem dúvida alguma, está seguro no cargo. Entretanto, eu acho que é preciso que seja apresentada ao Brasil uma nova agenda para esse novo Brasil pós-Covid-19 que a gente está vivenciando. Eu penso que o pior já passou do ponto de vista sanitário e a gente entra agora num debate da agenda econômica do Brasil. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele tinha pensado o Brasil quando assumiu em janeiro de 2019, fez um planejamento de 4 anos e teve que redesenhar essa agenda econômica do país. Não esqueçam, vocês sabem disso, que já acompanharam e acompanham a cena econômica do país. O Brasil terminou o ano com a perspectiva de crescer 2,5%, com a dívida, um déficit público na ordem de torno de 38%, né? Terminou a dívida, a previsão de déficit público era na ordem de 118 bilhões de reais, e o que a gente está vendo 5 meses depois é um quadro completamente diferente. Hoje o Brasil, a expectativa é um déficit público, dívida PIB na ordem de mais de 80%. 800 bilhões. 800 bilhões de déficit, que era 118, e outro problema que preocupa todos nós é a queda do PIB, que pode chegar a 7%. Ou seja, a gente vai precisar redesenhar a nossa economia brasileira. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes ele precisa definir se ele quer continuar apenas na agenda liberal na escola de Chicago ou quer buscar um modelo híbrido, que é o modelo liberal, mas também com olhar social, que é o modelo do keynesianismo. Eu acho que o ministro Paulo Guedes está precisando resolver isso. Por quê? Porque é a primeira experiência na área pública do ministro Paulo Guedes. O Brasil tem uma dívida histórica social, todos sabemos disso, sabemos da necessidade dos programas sociais e acho que o ministro se deparou com essa realidade do país. Então, a minha avaliação é que ele vai ter que ter esse viés liberal, mas, sobretudo, pensar no social. E aí, avançar na reforma da Previdência, que já avançou, avançar na reforma tributária, reforma administrativa, novo pacto federativo e fazer o ajuste fiscal que deve fazer. Eu acho que esse é o desafio. Tudo muito difícil aprovar essas reformas. Olha, deputado, a gente vê que hoje o grande debate é mesmo a política econômica do governo, né? O governo perdeu 2 figuras de peso em termos de modernização do Estado. O secretário Salim Matar pediu demissão, que era o secretário de privatização, né? A ideia dele era vender todas as estatais. O governo Bolsonaro assumiu com mais de 600 estatais. Ele vendeu 84, uma economia de mais de 150 bilhões de reais ano, para se ter uma ideia de como pesa uma estatal nos cofres públicos, né? E ele jogou a toalha, não conseguiu privatizar, porque ele queria logo entrar em Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, não conseguiu quase nada. Por outro lado, o Paulo Weber, que era o secretário de Modernização e de desburocratização,
queria fazer um governo digital. Gente, mas para que reconhecimento de firma? Olha que coisa antiga, se nem usa mais papel. Para que esses cartórios, essas coisas ridículas, né? E a desburocratização que derrotou lá no Figueiredo, o primeiro-ministro extraordinário, como é que é o nome? Beltrão. Hélio Beltrão, lá no governo Figueiredo, continua até hoje. Essas duas perdas fortes na área de modernização do Estado. Sem dúvida. Eu acho que essa pauta ela tem que avançar. Eu acho que a prioridade do governo, Denise, tem que ser resolver internamente qual é essa nova agenda que o governo vai desenhar do ponto de vista econômico, porque há uma corrente que defende o pró-Brasil, ou seja, a retomada de investimentos, portos, aeroportos, rodovias, estradas, que é o ministro Tarcísio e o ministro Rogério Marinho, e o ministro Paulo Guedes. Com o aval do ministro da Casa Civil, Braga Neto. Com o aval do Braga Neto, e a outra corrente que defende o equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal, avançar na agenda das reformas, que é a agenda do ministro Paulo Guedes. Eu acho que o que está precisando é o presidente chamar o feito à ordem, como diz no ditado popular, sentar à mesa todo o time econômico e apresentar algo para esses próximos 2 anos do seu governo. Ou seja, dar um freio de arrumação, né? Dar um freio de arrumação. Ter ali um olho no olho com o Paulo Guedes e com esses ministros também. Dizer, olha, a conta tem que fechar, porque se não fechar vai ser pior lá na frente. Isso, você precisa fazer, Denise, o ajuste fiscal. A gente precisa avançar nas reformas que eu coloquei há pouco e a gente precisa retomar a capacidade de investimento do país, porque sem investimento a gente não vai gerar emprego. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, o ProUni, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos. Todos são programas importantes, mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda. E a gente não vai voltar a crescer, gerar emprego e renda, se não for através do investimento. Então, o governo precisa apresentar essa nova agenda, que me parece que começaram a desenhar, para se chegar a um ponto de equilíbrio. Ou seja, faz o ajuste fiscal, cortando despesas ruins. Você falou, por exemplo, em algumas privatizações. Eu acho que, a princípio, a única privatização que tende a avançar é a privatização da Eletrobras. Mas o Congresso não quer, né, essa privatização. Tanto é que já disseram, não, vamos deixar um pouquinho discutir isso mais à frente, porque agora não dá, no meio da pandemia vai vender a preço de banana. Eu acho que a Eletrobras deve ficar para o início do próximo ano, é o que eu estou observando. Banco do Brasil, o governo já descarta a possibilidade de privatização. Agora, tem muita coisa de desestatização, de PPPs que podem ser feitas. Por exemplo, a gente tem mais de 800 milhões de reais de prédios públicos, prédios que podem dar um ativo de quase $1 bi para a economia brasileira nesses próximos 2 anos. E até agora o Salim, até então, não avançou nessa pauta que o governo tanto defendeu no primeiro momento. Mas ele coloca a culpa no próprio pessoal ali do Planalto, que diz que manda as coisas e acaba que não vai para frente. O secretário, o Ebel, disse que ele andou contando para algumas pessoas que mandava os projetos e não iam para frente. A reforma administrativa, por exemplo, está lá empacada dentro dos gabinetes do Palácio do Planalto. Como é que fica isso? Até o próprio ministro Paulo Guedes ontem disse, olha, ele está saindo porque a reforma administrativa que ele propôs não foi para frente. Como é que fica isso, uma vez que parece que o próprio presidente não quer levar essas reformas adiante porque está pensando mais em 2022 do que propriamente em arrumar a casa? Olha, eu acho que se ele olhar só para 22 e não arrumar a casa, o governo não chega vivo em 22. Eu digo, o governo é a economia e a sua popularidade. Eu acho que ele precisa, sim, focar e fazer o dever de casa, focar na tributária e na administrativa. Porque com essas 2 reformas aprovadas, só por conta delas, o Brasil, pode crescer mais de 2,5% do PIB. Eu acho que houve, na minha avaliação, e eu concordo com você, falta de diálogo e de vontade de fazer a administrativa. Eu acho que o presidente teve uma preocupação mais com a sua
rejeição à sua imagem, do que com essa agenda de avançar em procedimentos, em processos, em desburocratização, em melhorar a qualidade do serviço público. Então, houve muito mais esse cálculo. Agora, eu espero que, de posse desses fatos novos que houveram na equipe econômica e na nova linha que o Paulo Guedes está tentando buscar, eu penso que isso tende a avançar nesses próximos meses. Por quê? Porque o Congresso quer fazer, Zé. O Congresso quer fazer a tributária, o Congresso quer fazer a administrativa, o Congresso quer fazer o Pacto Federativo, agora depende, sobretudo, do governo federal. É o que eu tenho escutado no Congresso, de que os deputados e senadores não querem propor uma reforma administrativa. Você quer saber a realidade? O Estado brasileiro está atrasado, está inchado, cheio de funcionários. Não é a maldade com o funcionário, é porque eles não são incentivados. Hoje nós temos um grande número de funcionários públicos que passaram em concurso para tirar xerox, que não existe mais, para assessorista de elevador, o elevador não precisa mais estar automático, enfim, sem função. E não há uma modernização. O deputado participa de duas comissões importantes. Uma é da reforma administrativa, ou seja, dar agilidade ao gestor público e o gestor federal, estadual e municipal. Muitos municípios arrecadam, pagam folha de pagamento e acabou o dinheiro. Não pode se humilhar um governador, ou prefeito, ou presidente da República para gerir uma folha de pagamento. Por outro lado, também um pacto federativo. Esse pacto federativo vai além da cobrança de impostos, a distribuição desse bolo tributário. Agora, deputado, sendo sincero, não dá para aprovar esses assuntos. É empaca. Eu acho que o meu sentimento... Veja bem, que eu estou defendendo, eu acho que deve, mas estou fazendo uma avaliação política. Há um receio de brigar com as corporações? Não, primeiro a reforma administrativa, há interrogações, porque o legislativo ele não pode legislar sobre... precisa do governo Bolsonaro mandar para o Congresso. Não é? O próprio Supremo já há decisões nessa direção. Sim. Que cabe ao Executivo encaminhar a reforma administrativa. Então, já existe um grupo de trabalho formado que já começou a ouvir todos os canais institucionais de participação, sindicatos, governos, entidades. Está sendo dialogado essa pauta, mas está todo mundo sobrestado, todo mundo aguardando que o governo encaminhe a administrativa, ou seja, está havendo a cobrança nossa para que o governo encaminhe. Em relação à reforma tributária, hoje o CONCEFAZ, que é o Conselho de Secretários da Fazenda, a Confederação Nacional dos Municípios, já estão defendendo o texto do Baleia e do API, ou seja, de unificar os tributos. Que é a PEC 45, a PEC né? 45. Isso, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Então, hoje há um sentimento majoritário de apoiamento à PEC 45. Há algumas interrogações em relação ao setor de serviços, que ao final pode ser prejudicado e está se tentando buscar um ponto de equilíbrio e o AFIF Domingos tem ajudado aí nessa construção. Por quê? Porque hoje 70% dos principais centros das principais capitais do Brasil e cidades acima de 100 mil habitantes, 70% vive do setor terciário, que é o setor de serviços. Na hora que se eleva a tributação, pode haver um prejuízo econômico para essas cidades. Então, está se tentando construir um entendimento e a gente avançar na reforma tributária ainda. Não tem um programa que faz essa projeção, que roda todo o processo como se estivesse... Tem. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Eu defendo a unificação do PIS/COFINS, o Imposto Único Federal, e de forma gradativa a gente faz a unificação dos estados e municípios. Por quê? Porque tem a questão das desonerações fiscais. Que é o ICMS. Que é o ICMS. E o ISS dos municípios. Dos municípios. Você sabe que nesses últimos 8 anos no Brasil foram dados mais de 300 bilhões de desoneração fiscal. Ou seja, estamos falando de 10 bolsas famílias que foram dadas. Luiz Carlos Raul fala em 600 a 800 bilhões de desoneração. Não tem conta de 500 bi, conta de 400, mas o número que o governo coloca é que foram dados... Aí depende do ano, né? Isso é dinheiro que o governo... O número real é fiscal, 300 bicho. É dinheiro que deixa de arrecadar, né? Deixa de arrecadar. Deixa de ir para a educação, deixa de ir para a saúde. Para investimento. Ou seja, foram dadas muitas
muitas desonerações, carro, né? Setor automotivo e tal. Então, tem desonerações que foram dadas de forma positiva. E tem outras que não tiveram impacto no crescimento econômico do Brasil. Eu até defendi lá na reunião com o ministro Paulo Guedes que deveria se criar um grupo de trabalho da equipe econômica para fazer um diagnóstico geral de todas essas desonerações, para ver a que vale a pena dar, manter, e a que não vale mais. Então, o próprio governo formou um grupo de trabalho para analisar essas desonerações. E fica pronto quando esse trabalho? Eles sinalizam que até dezembro deve estar dando um diagnóstico claro sobre isso, porque tem alguns setores que não podem mexer. A Rota 2030 do setor automotivo, nós temos mais 10 anos de desoneração. Você vai mexer, vai mudar as regras do jogo, depois de já ter feito um entendimento e grandes grupos que vieram investir no Brasil por conta dessa desoneração. Então, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade com esse tema. Agora, eu estou confiante que a gente vai avançar, sim, na reforma tributária. Esse é o Congresso mais reformista desde a Constituição de 88 e acho que a gente tem aí a possibilidade de fazer dessa crise uma janela de oportunidades para o Brasil e o Congresso Nacional poder se reencontrar com a sociedade. E só vai se reencontrar dialogando com a pauta programática para o país. Muito bem, é exatamente através desta pauta programática que se faz a projeção de futuro, né? O governo tem que ir atrás de projetos. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília, no Frente a Frente, falando de política. Hoje com o deputado Silvio Costa Filho. Ele é de Pernambuco, do Republicanos, né? E tem uma experiência boa, articula vários projetos aqui e nós estamos aprendendo muito hoje aqui no Frente a Frente. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.